Olá, Malaquias, no capítulo 3, vai dizer o seguinte: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os que julgam falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores e os seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos, mas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Imagine a cena. Um tribunal está montado e no banco dos réus não está um criminoso comum, mas o próprio Criador do universo. O povo de Israel, cansado e cínico, aponta o dedo para o céu e faz uma acusação formal. Deus, o Senhor não é ético, o Senhor se agrada do mal. Você já sentiu isso? Olhando para as notícias, olhando para a corrupção que prospera enquanto os honestos sofrem, e aí você perguntou, onde está o Deus do juízo? E Malaquias identifica 3 características desses acusadores. Eles não eram ateus ou de terras distantes, eram o próprio povo de Deus. O maior pecado de Israel não foi apenas a desobediência, mas foi o esquecimento. Eles foram amados, eles foram libertados, mas agora questionavam a mão que os sustentava. Eles enfadavam a Deus com palavras e perguntavam: em que o enfadamos? Estavam como que com a consciência cauterizada. E esse é o grande perigo de viver no pecado, é que eventualmente perdemos a capacidade de sentir a dor que causamos a Deus. Eles queriam um Messias público que destruísse os seus inimigos, mas não queriam um Messias que purificasse os seus próprios corações. Na verdade, eles queriam que Deus fosse parcial, a favor deles, mesmo em seus pecados. E a acusação contra Deus aqui, ela é dupla. Primeiro, Deus é acusado de passividade, e isso porque muitas vezes o nosso sofrimento nos cega para a justiça a longo prazo. Nós queremos justiça para os outros agora, mas queremos para nós mesmos misericórdia. Os acusadores diziam que Deus era parcial, que Deus era imoral, eles sugeriam que Deus tinha prazer no pecado. E é o que vemos hoje. Se Deus não intervém no judiciário ou não intervém na fome, na velocidade em que queremos, concluímos que ele é omisso ou inexistente. Mas Malaquias ele traz uma resposta. E ele diz que Deus ele não é lerdo, mas sim paciente. E o seu tribunal é inevitável. E depois de tantas acusações, Deus finalmente sai do banco dos réus e assume o seu lugar como juiz. E ele responde à pergunta, onde está o Deus do juízo? Dizendo, olha, eu estou chegando. Malaquias 3 fala de 2 vindas de Cristo fundidas em uma profecia. A primeira, como o anjo da aliança que esteve na sarça com Moisés e na manjedoura em Belém. E essas já se cumpriram, mas a segunda fala do dia do Senhor. O dia em que ele virá como um ladrão e que ninguém sabe esse dia, mas será um dia de grande temor e grande tremor. Porque Deus é descrito nesse capítulo como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. O fogo que purifica por dentro. O ourives só para de aquecer o metal quando consegue ver o seu próprio reflexo no ouro puro. Deus, ele nos coloca na fornalha da aflição não para nos destruir, mas para nos restaurar e restaurar a sua imagem em nós. E o sabão do lavandeiro lava por fora e tira a mancha da religiosidade vazia. E eu queria te dizer,
Deus purifica a quem Ele ama. Se você está passando pelo fogo, não é porque Deus se agrada do seu sofrimento, é mais porque Ele vê valor em você. Ele não refina lixo, Ele refina ouro. Mas na cadeira do juiz, Ele também julga. E vai julgar não somente erros teológicos, mas pecados práticos e sociais. Ele se levanta contra a feitiçaria, contra aqueles que buscam poder fora de Deus, contra a imoralidade, ele se levanta contra aqueles que defraudam o salário do trabalhador. A justiça bíblica, meus irmãos, ela é inseparável da ética financeira. Deus se levanta contra aqueles que maltratam as viúvas, que maltratam os órfãos, o estrangeiro. E aí fica claro que o problema nunca foi a falta de justiça de Deus, mas a falta de temor de Deus no coração do homem. Quando perdemos o temor, perdemos o senso de realidade. E como em todo bom filme e toda boa história, há uma grande reviravolta aqui nesse capítulo, porque o cenário mudou. Os acusadores agora, eles são os réus. O Deus que eles pensavam estar julgando é aquele diante de quem eles terão que se ajoelhar. Mas tem uma coisa, Jesus Cristo enfrentou o maior juízo injusto da história para que nós pudéssemos enfrentar o juízo final com esperança. Ele foi o ouro lançado no fogo para que nós fôssemos purificados. Não pergunte onde está o Deus do juízo, mas pergunte com humildade quem poderá suportar o dia da sua vinda. E a resposta é apenas aqueles que foram lavados pelo sabão da sua graça, aqueles que foram refinados como ouro, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Deus abrange todas as áreas da nossa vida aqui. Ele abrange a área espiritual, quando ele diz, olha, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. E sabemos que a idolatria ela é como o pecado da feitiçaria. Ele abrange a esfera da fidelidade, da família, das relações, quando fala de adultério. Ele abrange a esfera da verdade, da integridade, da inteireza dos nossos corações, quando ele diz, olha, contra os que juram falsamente. A esfera do trabalho, dos nossos negócios, dos nossos contratos, quando ele diz contra os que defraudam o salário do jornaleiro ou do trabalhador. E a esfera da justiça social, quando ele se refere aos que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E Deus, por fim, termina dizendo, e fazem isso por quê? Fazem isso porque não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja um acusador do mundo, mas que o seu julgamento comece pela sua própria casa. Que seu julgamento comece pelo seu coração. Que o seu temor de Deus não seja como um medo de escravo, mas seja, sim, uma reverência de filho que deseja refletir a imagem do Pai. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus.